O Primeiro Amor de Antônio Maria, de Ribeiro Couto, voz, Iba Mendes. Seu Vieira, venho pedir-lhe para não comparecer amanhã. Gordo, com os braços peludos a sobrarem da camisa arremengada, o senhor Vieira ergueu os olhos espantados para o caixeiro, demorou-os nele em silêncio, prolongando o espanto, como a pedir uma explicação. É que eu tenho que tratar de uns interesses de família, umas coisas. Dou-lhe a minha palavra que é por necessidade. Não era preciso que Antônio Vieira desse a palavra. No espanto do senhor Vieira não ia nenhuma censura a ele, ia apenas uma grande surpresa. Durante os 5 anos em que vinha prestando sua colaboração obscura e pertinaz à fortuna crescente de Soares Vieira e Companhia Exportadores, Antônio Maria, caixeiro modelar, jamais faltara um dia, nem mesmo por doença. Não que fosse um tipo sadio, pelo contrário, era pálido, magro, olheiroso, um pouco acurvado com um pescoço de cegonha. Às vezes, escrevendo, fazia uma careta, apalpava o fígado ou o peito, ou então aparecia rouco, tomando a furto colheradas de xarope. No entanto, nunca faltara um só dia, e agora, de súbito, ao fim de 5 anos daquele rigor no cumprimento meticuloso dos deveres, Antônio Maria pedia para faltar, e para faltar no dia seguinte. Devia ser uma coisa gravíssima, e o senhor Vieira não se opôs. Concedia-lhe faltar um dia, 2, 3, até mais. Disse isso sorrindo, mas guardando no sorriso, sem querer, a diluída expressão do seu espanto. Está satisfeito? Muito obrigado, murmurou Antônio Maria, passando o lenço pela testa suarenta, angustiada. Fazia um tempo fresco, sol brando e vento ligeiro a entrar pela janela. Antônio Maria, não obstante, suava. Fizeram um esforço inaudito para soltar o pedido depois de meia hora de uma ronda indecisa em torno da larga mesa do chefe. Agradeceu mais uma vez, dobrando meio corpo, numa reverência desajeitada, e despediu-se. Então, com licença. Venha cá. Antônio Maria ficou frio. O chefe ter-se arrependido? Iria recusar? O senhor Vieira arremangou mais o braço esquerdo e, por acaso, os olhos do caixeiro pousaram no quase imperceptível traço branco de uma velha vacina. Depois, com a mesma calma instalada, superior, um pouco irônica, o senhor Vieira arremangou mais o outro braço. Antônio Maria esperava. Por fim, o chefe disse devagar: Senhor Antônio Maria, será que você vai casar? Ao menos convide a gente. Antônio Maria gaguejou umas palavras confusas, atrapalhando-se todo. O patrão pensou: é de fato um cretino. Não fosse cumpridor dos deveres como é, já estaria na rua. Enfim, eu simpatizo com esta besta. Depois, vendo que o empregado, a passar o lenço pela testa, não sabia o que responder, o chefe teve pena. Deu-lhe um tapa amistoso no ombro. Vá-se embora. Tem 3 dias de licença. Case e seja feliz. Perdão, dou-lhe a minha palavra. É apenas uma mudança, uma instalação de família. Sou obrigado, sob minha palavra. Eu sei, faça um vale de 50. Não será descontado, vá. Obrigado, seu Vieira, muito obrigado. Passado 3 dias, Antônio Maria voltou ao trabalho. Aquela ausência fora comentadíssima no escritório. Havia mistério em torno da sua verdadeira razão, e isso exasperava os rapazes. Um deles ouvira o chefe fazer a pilhéria do casamento e começaram a insistir naquilo. Então, Antônio Maria, casou e nem sequer comunicou a gente? Está pálido. Com olheiras, cuidado, não vá com muita sede ao pote. Precisa entrar agora num regime de gemadas. Era irritante, grosseiro, insuportável. Ele pedia que o deixassem,
que não o aborrecessem, mas era inútil. De vez em quando lá vinha a ferretoada. Antônio Maria, vamos parar com isso? Você está um espeto. Antônio Maria não era simpático aos companheiros do escritório. Devia andar pelos 30 anos, apesar daquele físico de menino e da cara imberbe, pois com essa idade não se lhe conhecia um amor, um namoro, mesmo uma pândega de uma noite. Antônio Maria era discreto, tímido, desconfiado e refratário a camaradagens. Aos sábados, a caixeirada alegre de Soares Vieira e companhia reunia-se em bando e ia aos cabarés. Antônio Maria nunca os acompanhava. Tinha querido propô-lo para sócio do Vasco da Gama e ele recusara. Você deve remar, Antônio Maria. Criar peito, o que vale na vida é o muque. Antônio Maria encolhia os ombros e isso tudo irritava os colegas. Não havia ali naquele escritório ninguém tão impenetrável. Ele era o excepcional, o pretensioso, o sem amigos. Sim, debaixo dos seus modos vagos de rapaz doentio, ocultava-se uma pretensão sem limites. Por força. Não podia deixar de ser assim, opinava em geral a caixeirada de Soares Vieira e companhia. Hostilizavam-no em pequeninas coisas por isso. Como Antônio Maria era bom, generoso, sem prevenções contra ninguém, essas hostilidades caíam num vácuo. Ele tinha, além de uma alma simples, a virtude do zelo no trabalho. Era a sua força. Enquanto outros, quando encontravam um pretexto, faltavam ao serviço, ou demoravam-se dias e dias em casa, se enfermavam, ele era impecável. Fosse como fosse, às 8 da manhã estava ali na rua General Câmara, esquina de 1º de março, esperando que se abrisse a porta. Por todas essas razões, a licença de 3 dias que o chefe dera a Antônio Maria assulara as antipatias contra ele. Depois, sempre aquele mistério, aquele silêncio a respeito da vida particular que fazia os rapazes lhe atribuírem por perversidade viciosas satisfações solitárias. Antônio Maria manteve a simplicidade cotidiana da sua atitude. Embora irritado desta vez, não deu importância. Sabia-se apreciado pelos patrões e isso lhe dava um íntimo orgulho. O resto, tolices, era a vida. Daí a um mês, todavia, uma notícia picante circulou entre os rapazes da casa em murmurações. Um deles vira Antônio Maria à noite entrar no cinema do Meia com uma mocinha magra. Portanto, Antônio Maria andava de amores, e daí por diante foi maior o tormento. Como vai, madame? Ele negava tudo, não entrava em cinema nenhum do Meia, muito menos com uma mulher. Era invenção do Carlos, o Carlos não tinha o que fazer. Carlos zangou-se. Antônio Maria, você tem coragem de negar? Antônio Maria corou, titubeou diante do olhar fixo, límpido do Carlos, campeão de canoa a 2 do Vasco da Gama. Ah, estava confirmado tudo. Antônio Maria andava de amores. Madame, como passa? Agora, se o encontravam com um embrulho na mão à tarde, ao tomar o bonde, exclamavam: bravos fazendo pai de família, hein? Doutra vez foi visto no circo da Praça da Bandeira num domingo. A moça era morena, um pouco avelhantada, mas com uma expressão viva de malícia nos olhos inquietos. Fora o Jorge que os apanhara. De propósito, foi dar boa noite, bem de perto, para fazer sentir a Antônio Maria que desta vez era impossível negar. Jorge ainda ouviu a voz da moça perguntar: quem é? E a dele responder com mau humor: um colega de escritório. E por maldade fora sentar-se perto dela para flertar, e ele flertara. No dia seguinte, toda a caixeirada de Soares Vieira e companhia exportadores olhava Antônio Maria com sorrisos mais terríveis do que antes. Repetia-se pelos cantos: o Jorge flertou com a amante de Antônio Maria num circo da Praça da Bandeira. O mistério a desvendar agora era o lugar onde Antônio Maria fora esconder o seu primeiro romance. Os colegas andavam farejando, mas inútil.
alguns arriscavam. Quando é que você nos convida para uma feijoada completa, um domingo destes? Jorge então jurou descobrir onde morava Antônio Maria. Juro, hei de ter o prazer de enganar o Antônio Maria. Ele é manso, não será coisa difícil. Fizeram-se apostas. Evidentemente, Antônio Maria estava em College. Os rapazes viam-no entrar sempre em lojas e fazer pequenas compras denunciantes. Não podia tratar-se apenas de uma namorada ou de uma noiva, como alguns, por exceção, tinham pensado. Era College. Ali ontem comprou xícaras, eu vi com estes olhos. O caso de Antônio Maria foi se tornando dia a dia insensivelmente um caso importante. Já quase não caçoavam com ele. Antônio Maria fazia-se digno de respeito pela sua admirável atitude indiferente. Em compensação, na sua ausência, combinavam planos. O Jorge, que apostara conquistar-lhe a amante, já afrouxara o compromisso. Queixava-se que Antônio Maria era um horrível, um idiota sem igual. Não aparecia pela cidade com a moça. Ninguém podia saber onde moravam. Tinham tentado segui-lo 3 vezes, mas Antônio Maria sumia-se diante dele sempre. Até que o Pereira, o ajudante do guarda-livros, um que tinha a cara crivada de espinhas e era conhecido em todos os clubes e ruelas da Lapa, chegou uma vez ao escritório com ar melancólico. Perdeu esta noite na roleta, murmuravam. Levou na cabeça. Ó, Pereira, estão dizendo que você esta noite levou na cabeça, é fato? Pereira chamou os companheiros à roda, tomou a atitude de quem vai fazer uma revelação grave e disse lentamente: Camaradas, estou muito impressionado com uma coisa. Ontem não dei importância, mas agora de manhã vim pensando pelo bonde. Que é? Vocês vão ficar admirados, vão pensar que é pilhéria, que eu estou mentindo, etc. Deixa disso, Pereira, conta. Pois bem, ontem fui ao Meia ver uma criatura. Depois do jantar, ela insistiu para que fôssemos a um cinema dali. Fomos. O Antônio Maria estava lá com a amiga. Eu já esperava. Quando você falou em cinema do Meia, eu vi. E apareceu o Antônio Maria. Mas esperem, o melhor é agora. Vocês sabem quem é a amiga do Antônio Maria? E suspendeu. Aí a roda toda apertou-se mais em torno de Pereira, numa curiosidade que palpitava nos olhos. Pereira ficou um momento em silêncio, dominando, e respondeu ele mesmo: Uma fêmeazinha que eu conheço muito na Lapa. O que, seu Pereira? Da Lapa? A Chiquinha Mineira, apenas, do 59 da rua Joaquim Silva. A Chiquinha Mineira, do 59? Conheço, exclamou um no meio do espanto geral. Pois é ela. Ficaram a olhar-se uns aos outros com vontade de rir, ao mesmo tempo que uma comiseração irresistível, misturada de respeito, dominava-se sem querer. Pereira concluiu: Veja vocês que caso doloroso do Antônio Maria. A gente aqui intrigada, tratava-se simplesmente da Chiquinha Mineira. Jorge então afetou atitudes. Nesse caso, vocês desculpem, mas eu desisto de enganar o Antônio Maria. Pilheriaram. Não, senhor, as apostas estão de pé. Ou você cava a Chiquinha Mineira ou paga os vários jantares e vários almoços que apostou com a gente. Nesse momento, Antônio Maria passou por ali. Percebeu, pelo agrupamento e pelo silêncio que se fez súbito, que se tratava dele. Cumprimentou-os com a costumeira indiferença, aquela indiferença humilde que desconcertava os rapazes de Soares Vieira e companhia exportadores. Um deles lançou: Então, quando teremos o bebê? Antônio Maria sorriu com uma pena infinita dos espertos rapazes. O Chiquinho, um pequeno pálido e vicioso, de cara cínica, voltou-se para o Jorge. Como é, comandante, o meu almoço? Pereira repetiu. Pois é, ou você se atira para cima da Chiquinha ou paga o pirão para a rapaziada. Jorge, o segundo secretário do centro dançante do Estácio, sentiu que ia brilhar. Pago?
Algumas semanas passaram e o caso de Antônio Maria ficou sendo, nos escritórios de Soares Vieira e companhia, um caso banal. Toda a gente sabia que ele vivia com uma mulher e que essa mulher era a Chiquinha Mineira. Naturalmente, ninguém era capaz da grosseria horrível de aludir a isso. Sabia-se, aliás, que o senhor Vieira recentemente dissera a alguém: "Eu acho o procedimento do Antônio Maria muito nobre. Quanta gente por aí não tem feito o mesmo e hoje é feliz? Da lama às vezes saem excelentes criaturas. Deixa o Antônio Maria viver como entende. Bom rapaz." A apreciação do chefe correu pelo pessoal da casa. Em torno de Antônio Maria adensou-se o respeito. Aquele magricela, pescoço de cegonha, olheiroso, amarelado, que em 5 anos só uma vez faltara ao serviço, fora buscar para fazer o seu ninho uma mulher da Lapa. A preocupação de saberem onde ele morava desapareceu. Agora estavam mais ou menos a par de tudo. Morrera o interesse das indagações. Morava lá pelo Meia, talvez, ou aqui pelas imediações do Morro do Senado. Já se sabia que era com a Chiquinha Mineira. Isso era o principal. Bastava. E uma tarde espalhou-se isto. Antônio Maria ia partir para Barbacena. Era lá que morava a família dele. Antônio Maria, por causa dessa enfermidade de um parente, passaria em Barbacena 2 semanas. Quiseram saber: "Quem é que está doente na sua família?" "Um menino, meu sobrinho." "Ah." No fim das 2 semanas, escreveu ao chefe pedindo mais 15 dias. O senhor Vieira concedeu. "Vocês acreditam nessa história de doença na família do Antônio Maria? Ele foi, mas é passar a lua de mel em Barbacena." "Como é, junto da família, seria um escândalo." "Vocês estão comendo mosca. O Antônio Maria já está casado com a Chiquinha Mineira, senão ele não iria." Outro observou: "O fato é que depois do aparecimento da Mineira na vida de Antônio Maria, ele mudou bastante." "Realmente. Digam o que disserem, ele já não é o mesmo no serviço, já não tem o mesmo capricho." "Mulher na vida da gente é assim", comentou Carlos, o campeão da canoa 2. No escritório de Soares Vieira e companhia exportadores, não havia férias para os empregados. Era um fato raro alguém obter ali uns dias de descanso. Por isso a viagem de Antônio Maria despertara um ciúme irreprimível. Ao fim das 2 semanas de licença, o chefe recebeu outra carta do caixeiro. Precisava de mais um mês, agora desistindo mesmo dos vencimentos, sendo necessário. O parente estava à morte. A mãe rogava-lhe pelo amor de Deus que não voltasse ao Rio naquele momento, que esperasse umas melhoras do doente. Ele sentia mesmo que o seu dever era ficar, ainda que com risco de desmerecer na confiança da casa e perder o lugar. Desta vez o senhor Vieira aborreceu-se. Sabia que o pessoal do escritório andava furioso com a ausência de Antônio Maria, atribuída à lua de mel, e temia que outros quisessem aproveitar-se do precedente para pedir licença também. Seria indisciplina. Mas o senhor Vieira tinha uma simpatia séria por Antônio Maria por causa daquela virtuosa aplicação aos deveres. Não teve coragem de mandar dizer-lhe que a licença estava acabada. Demais, tratava-se mesmo de um caso de doença. Antônio Maria não era mentiroso. Precisava ser justo. E telegrafou ao empregado que ficasse o tempo que quisesse, com ordenado e tudo. Mas, dentro daquela mesma semana, Antônio Maria apareceu de luto no escritório. Chegara na véspera à noite. Os colegas fizeram-lhe uma acolhida afetuosa, tocados de pena. Antônio Maria não mentira. "Então, morreu seu sobrinho?" "Morreu." "Coitado, de quê?" Antônio Maria deu com o indicador umas pancadinhas no peito para mostrar que a moléstia fora tísica. Disseram-lhe palavras consoladoras. Depois, para variarem um assunto que era aborrecido, pediram notícias da viagem. "Como deixou Barbacena?" "Muito bem." "Você é mesmo de Barbacena, Antônio Maria?" "Sou." "Ah, conheci um rapaz de lá." Como o chefe chegasse nesse momento,
Antônio Maria, sorrindo com doçura, foi apresentar-se a ele. Seu Vieira, Deus lhe pague. Qual? E que é isso? Luto? Morreu o menino? Entraram para o gabinete. O senhor Vieira pôs-se a tirar o paletó e o caixeiro explicou. Infelizmente, seu Vieira. E ficou silencioso. O chefe depôs o paletó no cabide. Pois lamento, rapaz. Quantos anos tinha o seu sobrinho? Antônio Maria esteve um instante sem responder e disse de repente, no arranco. Bem, seu Vieira, ao senhor eu conto. Quem morreu foi minha irmã, aquela rapariga que eu tinha recolhido. Hein? O senhor deve ter ouvido falar. Era o assunto predileto do pessoal aí dentro. Uma com quem você vivia? Antônio Maria teve um riso contraído de angústia. Eles aí dentro pensavam que fosse amante. Era minha irmã que tinha fugido de casa há 4 anos e eu fui encontrar por acaso na Lapa, no meio daquela gente. Coitadinha, estava já tuberculosa. Levei-a para Barbacena, para a casa da tia que nos criou, para ver se ela melhorava, mas já estava muito adiantada, seu Vieira. E, saindo acanhado, Antônio Maria disse para o chefe que eu contemplava de sobrolhos franzidos, imóvel na cadeira. Desculpe lhe dizer, isto fica entre nós, seu Vieira. E saiu. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com